E a notícia de hoje que chocou o Brasil foi: pastor foi encontrado sem a cabeça. Isso mesmo, o pastor Carlos Alberto, de 31 anos de idade, foi encontrado sem vida. Ele juntamente com um corretor de veículo no estado do Maranhão, gente. Aí olha só o que está acontecendo. Muitas pessoas estão comentando o porquê que isso aconteceu, por que Deus permitiu que isso acontecesse. O pastor saiu de casa dizendo que ia para um determinado lugar, juntamente com o corretor de veículo, e estavam desaparecidos já há 10 dias. Ninguém sabia o paradeiro, onde é que eles estavam, não tinha comunicação, e ele foi encontrado ontem. Ele estava sem a cabeça, gente. Foi algo muito triste, muito lamentável. Aí as pessoas dizem assim, tem alguém dizendo assim: onde está o Deus dele? Aonde está a fé dele? Porque se ele fosse homem de fé, e se Deus estivesse com ele, não teria acontecido o que aconteceu. Aí é justamente sobre isso que eu quero dizer aqui para vocês uma coisa. Olhe, ninguém está isento do mal, de coisas semelhantes. Você pode ser crente, você pode ser pastor, padre, católico, espírita, seja o que for. Ninguém está isento desse tipo de coisa. Pelo fato de Deus não ter guardado ele, ter impedido isso de acontecer, não quer dizer que ele não tinha fé e que ele não era uma pessoa de Deus. Eu não sei do seu passado, o que ele havia feito no passado, certo? Eu sei de uma coisa: quando nós nos arrependemos daquilo que nós fazemos de errado, Deus nos perdoa. Mas muitas vezes, e quase sempre, nós pagamos as consequências de algo que fizemos no passado. Isso não tem nada a ver com a salvação. Se Deus quisesse livrar ele, Deus tinha livrado ele desse acontecimento, do que aconteceu. Mas tem coisas que Deus prefere não colocar a mão. Olhe, todos os discípulos perderam as suas vidas. Eles perderam as suas vidas de forma assim violenta. Uns foram apedrejados, outros foram decapitados, outros foram crucificados de cabeça para baixo. No caso de São Pedro, ele disse: olha, eu não sou digno que vocês me crucifiquem, assim como fizeram como meu mestre. É uma honra para mim. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Com exceção de João, do evangelista João, que escreveu o livro do Apocalipse. Esse foi o único que morreu de morte natural, exilado lá na ilha de Pátmos. Tentaram matar ele de todas as formas. Colocaram lá leões famintos, leões gigantes, não é aqueles leãozinhos de circo não, que a gente costuma ver assim no circo não. Os leões de lá, gente, eram leões gigantescos. Os maiores leões do mundo foram levados ali para aquela ilha, justamente para destroçar, para aniquilar aqueles presos. Mas eles não tocaram em João, porque Deus tinha um propósito na vida de João. Colocaram ele no tambor com óleo quente. E nem os cabelos de João queimaram, porque Deus tinha um propósito. Deus tinha o Apocalipse por inteiro para revelar para João, e ele tinha que escrever aquilo ali. Então quem está debaixo da promessa de Deus, morre. Mas Deus guarda e cumpre com aquela promessa, com aquele propósito. Então o que aconteceu com o pastor, com o corretor também, pode acontecer com qualquer um de nós. Às vezes Deus livra, como tem livrado muitos e muitos irmãos. Eu vi agora um irmão contar
que ele era do mundo errado, do mundo errado. E um dia, os companheiros dele levaram ele para um matagal, para atirar, acabar com a vida dele. Colocaram ele de joelhos, com as mãos amarradas, certo? Só que ele tinha voltado para os caminhos do Senhor. Ele tinha se arrependido e tinha abandonado a vida de erros, de pecado, de engano. E ele ali, naquele matagal, de joelhos, com as mãos amarradas, aquele ex-companheiro dele, juntamente com os outros, disseram assim: você tem 1 minuto para conversar com Deus, para entregar sua alma a Deus. E ele fez aquela oração e disse: meu Deus, meu Pai, eu peço perdão a Ti por todos os meus pecados, Senhor. E peço que o Senhor dê um sinal para esses meus irmãos que vão agora tirar a minha vida, que o Senhor dê um sinal para eles, para que eles venham compreender, Senhor, o Teu amor para com a vida deles. Quando ele disse isso, uma sirene de polícia começou a tocar ali, próximo, fortemente, uma zoada de sirene, forte. E aqueles homens correram, deixaram nosso irmão, não executaram, porque eles temiam ser a polícia. Que não teve polícia, coisa nenhuma, gente. Todos ouviram o sinal da sirene da polícia, mas não tinha polícia, coisa nenhuma. Esse irmão hoje, ainda ele é vivo. E ele testemunha isso. Deus livrou ele, gente. Quando Deus quer livrar, quando Deus tem um propósito, Ele livra. Mas quando Deus não quer, Ele não livra. O cara pode ser crente, ser santo, ser salvo, ser fiel, mas tem vez, tem situações que Deus não livra. Isso não tira a grandeza de Deus. Ele continua soberano, poderoso, sabe? Muitas vezes Ele livra uma pessoa que vive uma vida de erro e de pecado, fazendo o que não presta. Muitas vezes Ele livra a vida de um bandido. A polícia vai matar e Deus bota a mão e diz: não, você não vai tocar nele, porque ele é meu. Aí você diz: Deus permite que um pai de família... Aí você diz assim: Deus permite que um trabalhador, um pai de família, perca a sua vida assim, para os bandidos assim, e às vezes um bandido troca tiro com a polícia e coisa desse tipo, e não tem nada, não sofre nada e não morre. É porque Deus tem seus propósitos. Às vezes Deus livra o bom e salva aquele que está com o coração pervertido. Porque Deus tem um propósito, às vezes, no coração daquele que está distante de Deus. E a gente não entende os mistérios de Deus. Então, muito cuidado quando formos opinarmos, quando formos comentarmos sobre esse tipo de coisa. Por que é que Deus livrou fulano de tal que é bom e fulano de tal que é ruim? Deus não livrou fulano de tal que é bom e fulano de tal que é ruim, Deus livrou. Deus sabe do coração de cada um, gente. E Deus tem seus mistérios. Não julgue, não. Olha, Deus ama as pessoas boas e Deus ama também as pessoas que andam errado. O amor de Deus é o mesminho, sabe? E eu digo mais, e às vezes Deus tem mais mistério na vida de uma pessoa que vive assim errado, do que muitas vezes na vida de uma pessoa que é bonzinho. Certo? Deus vai trabalhando na vida dela. Às vezes a pessoa que tem um coração voltado para o mal, Deus vai trabalhando na vida dela, e aquele coração vai se transformando, e através daquela pessoa, Deus faz uma grande obra. Deus faz uma grande obra na face da terra, e muita gente não entende. Diz: por que Deus faz isso? Deus é injusto? Por que Deus está beneficiando fulano que era
estão contra a palavra dele, fazendo tudo de errado, e fulano que só fazia as coisas certinhas, não tem a bênção assim que esse outro tem. É porque só o coração da gente é um mistério, gente. E Deus tem mistério. O mistério de Deus é assim. É assim. Aquilo que você pensa que não é, é. E aquilo que você pensa que é, não é. Para Deus. Sabe? Então, vamos pedir a Deus que tenha misericórdia da família enlutada. Pedir a Deus que nos livre e nos guarde de todo o mal. Porque do jeito que sucede as coisas ao ímpio, a Bíblia diz também que sucede ao justo. Tá bom? Então, lamentável que nós possamos orar por todos nós. Até a próxima, em nome de Jesus.